Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar para você sobre o que é e como você deve pensar em benchmarking, ou seja, analisar o mercado para poder colocar em prática coisas que as pessoas estão fazendo ou observar o mercado sobre coisas interessantes para você adotar o seu negócio, mas você já conhece depois da vinheta. Então, galera, eu realmente estava assistindo um episódio, na televisão. Às vezes a pessoa acha que TV é uma coisa muito louca, mas eu gosto de assistir muito History Channel, né? Ele mostra várias coisas legais e diferentes. E tava passando um episódio, outro dia, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, onde eles contaram um pouco a história da aviação na Primeira Guerra Mundial, onde depois que inventaram o avião, né, no começo do século, enfim, tava todo mundo lá. Na Primeira Guerra eles estavam tendo uma batalha muito grande de homens contra homens, né? Sempre foi, lendariamente. Se você assiste vários filmes, você vê que a batalha é no campo de batalha e tal, um negócio assim, no máximo um cavalo ali, mas nada que voa, né? A não ser no Senhor dos Anéis, vem as águias, vem, enfim. Mas você tem o encontro das tropas ali em um embate, né? E na Primeira Guerra Mundial foi inserido o avião, né? E a lógica inicial é, agora a gente tem um avião, tem uma coisa que passa por cima de todo mundo. Vamos pegar um cara, vamos botar junto com um piloto com uma metralhadora na mão e ele fica metralhando a galera lá de cima. É uma lógica um pouco louca, mas como você pode imaginar, aquele aviãozinho tipo Barão Vermelho, né? O André colocou aí pra gente uma fotinha do Barão Vermelho, mas imagina o cara assim mirando lá embaixo, ele não tem um ângulo muito bom, né? Então acaba prejudicando um pouco esse modelo, né, de você metralhar os inimigos ali. E o que eles acabaram inventando? Falando, cara, por que eu não coloco uma metralhadora na frente do avião? Porque eu miro o avião onde tá e eu vou metralhando, né? Aperta o botão lá e vou metralhando. Pega a metralhadora. Deu pro nós! Qual que foi o problema disso? O problema foi que no momento que você metralhava para frente, eles não tinham como botar essa metralhadora depois das pás, né? Era por hélice naquela época ainda, né? Em algum momento a metralhadora estava disparando uma rajada de tiro e ela batia na pá. E isso fazia com que a pá se quebrasse ou ele chegasse com a pá, né, no hangar assim, toda perfurada, e ele poderia ter acidente de avião e prejudicar. Foi aí que os alemães, brilhantemente, né, conseguiram desenvolver um mecanismo onde, essencialmente, a regra era mais ou menos essa, tá? Só para ficar um pouquinho mais simples. Ao invés de ele ficava lá apertando, né, na hora que ele apertava o botão no manche para poder fazer o disparo, o mecanismo estava apertando para a metralhadora fazer a rajada de disparos, e eles fizeram uma sincronização entre o motor e a metralhadora, o disparo da metralhadora, onde quando o motor tivesse com a pá exatamente no nível onde a bala poderia perfurar ele não disparava. Então eram como se fossem rajadas com interrupção, mas como era uma metralhadora, você não notava isso visualmente, mas tinha uma certa interrupção ali dentro. A metralhadora de Jeová. Então, essa foi uma grande sacada na Primeira Guerra Mundial e deu uma vantagem muito grande para os alemães nesse momento. Por que eu tô te contando isso aqui? Porque nesse mesmo episódio, né, eles estavam explicando que os americanos, né, eles notaram essa desenvoltura aí desses aviões alemães e eles pegaram um avião alemão que tinha se acidentado, enfim, que estava em bom estado, abriram exatamente todo o mecanismo, que eles não conseguiam replicar o mesmo mecanismo, abriram o mecanismo e copiaram exatamente o mecanismo de disparo de metralhadora. Então foi uma tática de olhar o que estava acontecendo, vamos chamar, no mercado, trazer para o mundo real deles, de alguma forma adaptar e ser melhor. Não necessariamente estou falando para denegrir o ponto, mas pensa na estratégia, né? Eles não tinham como desenvolver, tentaram desenvolver alguma coisa, mas foi somente quando eles pararam, pegaram um avião e fizeram essa montagem. De modo muito parecido na Segunda Guerra Mundial, eu estava até comentando aqui que eu vi um episódio que foi, acho que anteontem, um seriado chamado Segredos do Estado, que fala os segredos do Estado americano, também, se eu não me engano, lá no History Channel.
meio doido assim, mas ele falava muito estava falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma parte específica foi muito parecida com essa anterior, né, desse outro momento, né, que eu estava assistindo televisão, não era o mesmo tipo de seriado. E ele falando que na Segunda Guerra Mundial, os americanos tiveram um grande problema com os russos com relação ao caça MiG, porque a cada 9 aviões americanos abatidos, você só conseguia abater um MiG, era mais ou menos essa proporção, porque o MiG tinha uma vantagem gigantesca frente a eles, e eles não conseguiam entender por que o MiG tinha essa grande vantagem. E aí foi na Segunda Guerra, né, que eles utilizaram a Área 51, estava falando um pouco sobre a Área 51, né, e por isso desse assunto. Eles pegaram um MiG que foi abatido, que estava em excelentes condições, trouxeram o MiG para dentro da Área 51, isso foi uma pessoa que trabalhava na Área 51 e falou isso aí abertamente, que eles desmontaram todo o MiG para ver tudo que tinha no MiG que eles não tinham, qual foi o grande problema, por que ele tinha vantagem no ar e tudo mais. Eles fizeram então uma análise completa, né, sobre como funcionava aquele equipamento e adaptaram os aviões dele para serem melhores que o MiG. Então eles ganharam a guerra, e isso até a frase final de que os Estados Unidos realmente ganhou a guerra no ar, da Rússia depois no final, assim, conseguiu diminuir essa proporção aí, né? Justamente por essa análise de mercado. E o que eu realmente quero trazer para você de conhecimento? O que isso tem a ver com você, com o seu negócio agora? A gente não pode ficar muito bitolado, né? Talvez seja a melhor palavra que eu consigo colocar, bitolado em todo o conhecimento que você tem. O conhecimento que você tem talvez não seja, eu já falei em vários episódios aqui para você, talvez não seja aquilo que vai te levar para o próximo nível. Então você às vezes precisa olhar para o mercado e ver o que o mercado está fazendo para desconstruir a estratégia que ele está fazendo e ver, poxa, como que aquela pessoa chegou até lá? Até nos grupos de mastermind, né? A gente conversa bastante e a gente tenta entender por que alguém deu certo e essa pessoa fala o que ela fez, ou às vezes a gente começa a simplesmente falar, tá, ele tá com esse número aqui de resultado, o que ele fez antes disso para poder chegar até lá? E é isso que você tem que prestar atenção, como seu concorrente, como um cara lá do mercado americano ou europeu, né, uma empresa que faz talvez a mesma coisa que você, uma coisa parecida com o que você faz, está realizando isso lá fora ou está realizando fora do seu nicho. Como eu posso aprender com ele o que ele está fazendo de verdade? Então não é simplesmente, ele publica 2 vezes no Facebook por semana, é isso que tem o sucesso. Não, calma aí. Ele publica 2 vezes em quais horários? O que tem normalmente na copy, né, no criativo? Quais são as palavras que ele mais usa? Que tipo de imagem que ele usa? É uma ilustração, uma imagem de pessoa, uma imagem de um campo aberto, uma imagem com frase? O que é? Ou num trabalho de SEO, não é porque ele tem, link de domínio.gov ou .edu, como a gente sempre falou no passado de SEO, que ele ranqueia melhor. O que ele está fazendo de verdade, né? Ele tem títulos bem feitos, ele tem um homepage bem redondo, ele não tem problemas de 404, ele tem conteúdo publicado todos os dias, o conteúdo que ele publica é um conteúdo rico. Opa, peraí, tem várias coisas agora aqui e não somente aquela questão daqueles domínios. Então, às vezes a gente é tão ingênuo, eu acho que esse é o modo de falar, às vezes a gente é tão ingênuo a ponto de falar, não, ele está dando certo por causa daquilo, ou um carro, ou na Fórmula 1, né, como a gente pode ver, a gasolina não é o problema do carro, não é o ponto do carro, é uma série de fatores como motor, aerodinâmica, pneu, estratégia de corrida que faz o piloto ganhar. Então o que vai fazer você ganhar e atingir o próximo nível? Olhar muito bem o mercado, fazer isso que a gente chama de benchmark, olhar, sondar, ver qual que é o crescimento, ver qual é o seu crescimento frente ao crescimento dos outros e ver o que eles estão fazendo, qual é o melhor deles que eu posso adaptar na minha estratégia para eu estar em outro patamar. Então, eu sei que isso não é uma receita de bolo, mas olhe com o histórico que a gente tem. A gente estava até brincando antes aqui, quantas pessoas, quantas empresas provavelmente abriram o iPhone quando ele foi lançado? Você acha que ninguém comprou o iPhone, abriu e falou, vamos ver o que tem dentro disso aqui, para a gente ver por que isso vende tão bem. Não necessariamente é só o aparelho, é a experiência de comprar um aparelho, é a forma com que é feito o marketing, é também um aparelho, é uma soma de coisas. E às vezes, porque o aparelho é bom, você pode clonar o aparelho, que não necessariamente ele vai vender tanto quanto vende hoje um aparelho, um iPhone. Então, a sacada é desconstruir a estratégia como um todo, né? Observar muito bem e até mesmo acho que tem o filme. You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. I'm designing a machine that will allow us to break every message. Adorei. Muito tocante. Muito triste. Muito triste.
esse vídeo aí, né, esse filme aí que o André colocou aí pra vocês, eu tava esquecendo, mas a essência de lá é que também na Segunda Guerra os alemães tinham uma máquina de encriptação de mensagem. E a máquina de Turing, né, que foi criada lá, o Turing criou a máquina justamente para decifrar o enigma, mas ele não fez só para decifrar o enigma, ele fez o primeiro computador, e uma das coisas que eles tinham que era de grande valia é que eles tinham capturado uma máquina enigma, só que eles não conseguiam resolver todo o quebra-cabeça tendo a máquina que descriptografa, sei lá, ou encriptografa. Eles precisavam achar um mecanismo do meio. E é esse mecanismo do meio que você precisa achar para o seu negócio. Começa a traçar todas as empresas de sucesso no meu ramo, ou todas as pessoas que eu tenho inspiração fazem o quê? Começa a listar todos os pontos que eles fazem e ver o que eles têm em comum. E provavelmente é isso que é a base do sucesso deles. Não é o sucesso completo, mas é uma base que provavelmente vai te levar para um próximo nível. E aproveitando essa, né, eu gostaria de recomendar um vídeo complementar sobre os 5 P's do Facebook, né, um livro também que eu li, e ele fala muito da visão estratégica, de processos, de pessoas, que você pode conectar com essa informação também de benchmarking e ter o seu negócio muito mais armado, vamos dizer assim, né, muito mais projetado para um futuro melhor. Então, essa é a minha recomendação de hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um prazer aqui compartilhar o meu conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra e como isso pode servir de benchmarking para você. Eu gosto muito desse modelo. Em SEO eu aprendi muito ao longo dos anos que a gente tem que desconstruir a estratégia para a gente poder produzir as nossas estratégias. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui no YouTube, né? Se inscreve no nosso canal se você ainda não é um assinante, né, do nosso canal. E como você sabe, toda terça-feira eu estarei aqui de volta. Meu nome é Fábio Ricota e esse aqui é mais um episódio do Mestre TV.